antes de eu ler, uma pergunta que todo líder de jovens ouve é: como é que eu sei o meu propósito? Como é que eu sei para que eu nasci? Como é que eu sei qual o sentido que a minha vida tem? Por que Deus me fez? Todo líder de jovens ouve essa pergunta. É a pergunta talvez que a gente mais ouve. Eu estou na dúvida se é essa ou se tatuagem é pecado. Eu estou na dúvida qual das duas que a gente ouve mais. Mas essa é uma pergunta muito frequente. E eu quero dizer para você uma coisa. Nós todos nascemos com o mesmo propósito. Só existe um propósito de vida para um cristão. E é igual para todo mundo. Se você entender isso, você vai deixar de ter as suas dúvidas de: e agora? O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Cara, o nosso propósito de vida é se parecer com Jesus Cristo. Nós nascemos para nos tornarmos parecidos, iguais a Jesus Cristo. E nesse texto de Romanos 8:28, a palavra de Deus diz assim: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Propósito. Para o seu propósito. 29. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então existe um propósito comum na nossa vida. Todos, eu, Leone, Eliote, Pastor Anderson, você, Pastor Osmar, todos nós nascemos com um propósito: nos tornarmos semelhantes ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Se você entender isso, que você vai passar a vida inteira buscando, com esse objetivo, se tornar parecido com Jesus Cristo, você entender o seu propósito. E, cara, não é um negócio que você vai, aumentando até se tornar parecido com Cristo. É o contrário. A gente vai diminuindo. Porque quando a gente nasceu com uns upgrades assim, que não era para ter. Que em Adão e Eva não tinham. E aí, conforme o pecado entrou no homem, a gente foi recebendo umas atualizações que não eram para ter. E aí, quando Jesus vem, ele nos mostra, ele é o modelo que nos mostra como nós deveríamos ser e não somos. Então, por isso que o propósito é ir diminuindo. A gente não faz um upgrade para ser melhor e se tornar parecido com Cristo. A gente vai fazendo um downgrade. Assim. A gente vai tirando aquilo que está sobrando para que a gente consiga se parecer com Cristo. O que está sobrando? Está sobrando orgulho, está sobrando inveja, está sobrando talvez algo na área da sexualidade, está sobrando... Quer ver um negócio que está sobrando que crente gosta? Talvez glutonaria. Sabe o que é glutonaria? É comer demais. Cara, todo mundo fala, todo mundo... A gente criou um pecado assim, que é um pecado mais, né? Que é a sexualidade. Mas na mesma lista, diz que os glutões não herdarão o reino dos céus. Na mesma lista. Mas a gente acha que o sexo antes do casamento, que o adultério é um pecado mais, né? Cara, é a mesma coisa, sabia? Isso não é desculpa para você falar, vou comer menos. Não é desculpa. Eu vou trocar um pecado por outro. Não é desculpa. Sabe por que não é desculpa? Porque é pecado do mesmo jeito. E te tira da presença de Deus do mesmo jeito. Sabe por quê?
Por que comer demais é pecado? Só para te explicar. Porque você está pegando a comida e tornando como ídolo na sua vida. A comida virou um ídolo que você acorda pensando em comer, passa o dia pensando em comer, aí você está aqui pensando, cara, eu vou sair daqui, vou passar lá no BK. Não é isso, Renato? Então, se torna um ídolo. Tudo que se torna um ídolo, tudo que se tornar um ídolo na sua vida, seja a comida, seja o sexo, seja o seu telefone, seja o seu carro, seja seu namorado, sua namorada, seja sua família, seja a sua igreja, a instituição, estou falando da igreja de Cristo, estou falando instituição, pessoa que troca tudo para estar na igreja, se tornou um ídolo também, tomou o lugar de Deus na sua vida, tudo isso, pecado. Por quê? Porque Deus não aceita dividir. O reinado dele, nós estamos falando de reino aqui, com mais ninguém. E tudo que você colocar no lugar dele é idolatria. Pode ser também um cantor gospel, sabia? Pode ser também uma celebridade gospel. Pode ser também um pastor. Sabe aquele pastor que quando tá você vai, mas quando você sabe que é o outro que vai pregar, você não vai? Idolatria, cara. Isso te afasta de Deus. Porque o propósito de nós estarmos aqui essa noite é só um. É cultuar a Deus. O culto hoje é para Ele. A glória é para Ele, o louvor é para Ele. Cara, se Ele fizer alguma coisa para nós aqui hoje, maravilha. Olha, mas não é isso. O propósito de estarmos aqui essa noite é para Ele, porque tudo é para Ele. Tudo é por Ele, tudo é para Ele. Só que como que nós vamos começar a se parecer com o Espírito Santo? Através do quê? Como nós vamos nos tornar parecido com Cristo? Através do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo na nossa vida é que faz com que a gente vá se parecendo, se conformando com a imagem de Cristo. Isso a gente vai ler em 2 Coríntios 3:18. Se você está anotando aí, você anote. 2 Coríntios 3:18 vai dizer assim, ó: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, estamos falando do Espírito Santo, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Então é a ação do Espírito Santo na nossa vida que vai fazendo com que a gente fique, se conforme, vai se parecendo com Jesus Cristo. E nós podemos nos parecer com Jesus Cristo em duas características, dois aspectos muito particulares. Primeiro, caráter de Cristo. E o caráter de Cristo a gente vai conhecer através de Gálatas 5:22. Vai falar lá do fruto do Espírito. Eu vou ler aqui. Não precisa ler. Ouve. Vê se não são características de Jesus Cristo. Que são características que o Espírito Santo quer colocar em nós. Quer fazer com que a gente se torne. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Então nós precisamos ter o caráter de Cristo. E a gente é de uma igreja pentecostal. E isso é um problema. Quer dizer, é um problema, não é um problema, né? Mas isso se transforma num problema. Sabe por quê? Porque a gente acaba valorizando demais o poder e desvalorizando o caráter. A gente acha que só o mover do Espírito Santo é o suficiente. E por que eu estou pregando? Por que eu estou falando? Por que esse tema? Por que tudo isso? Porque nós somos de Cristo. Porque há uns 3 anos atrás eu estava aqui numa oração de quarta-feira.
Pouca gente sabe disso. Eu estava aqui numa oração de quarta-feira, e a oração de quarta-feira, meu irmão, era um negócio top. Pensa, 80, 90, 100 jovens toda quarta-feira aqui orando. Só que o que aconteceu? Aconteceu que eu estou aqui numa quarta-feira, estamos orando aqui, está todo mundo. E aí, o que é oração? Vem os jovens para frente. E aí eu observei uma coisa. São os mesmos jovens que sempre estão lá na frente pedindo oração. Eram os mesmos que estavam no acampamento, eram os mesmos que estavam no louvorzão, eram os mesmos que estavam no encontrão, eram os mesmos que estavam na oração. E aí o Espírito Santo de Deus falou comigo e falou: que Espírito Santo é esse? Que move tudo aqui, que nego rodopia, chora, fala em línguas, pula, e que não está transformando a vida das pessoas. Porque a gente é de uma igreja pentecostal. E a gente acha que só o mover, só o poder é o suficiente para transformar. E não. O que transforma não é os dons. O que transforma é o fruto que vai gerar caráter. Só que entenda uma coisa: fruto não é semente. Fruto não é semente. Fruto não é o que você planta. Fruto é o que você colhe. Fruto é consequência. Fruto não é o início de um processo, mas é o fim de um processo. Você consegue entender isso? Só que a gente fala o quê? A gente começa falando assim: não, você tem que ser amoroso. Você tem que ser bondoso. Você tem que ser santo. Como se fosse o começo de um processo. E como se fosse fácil. Tipo, agora eu resolvi ser bondoso. Cara, eu não gosto do Renatinho, mas eu resolvi amar ele. E não, cara, fruto é aquilo que você vai colher. É no processo de você se transformar na imagem de Cristo, e o seu caráter vai mudando, e você vai se tornando uma pessoa mais amorosa, mais bondosa, com mais domínio próprio. Você vai crescendo. E aí o fruto, aquilo que você vai colher, depois de um processo, é o caráter de Cristo. Só que a gente quer que o cara chegue aqui e já chegue com o caráter de Cristo, pronto. Tem lugar que é pior. Tem lugar que tem uma listinha de regras, assim, ó, um livrinho que você pega assim e fala: ó, tem que ser desse jeito aqui, ó. Porque a gente está valorizando mais a lei do que a presença. A gente está valorizando mais aquilo que você vai ser do que a presença de Deus na nossa vida, que vai nos transformando, como diz a palavra de Deus, brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Só que também a gente não pode desprezar o poder de Deus, porque é através do poder do Espírito Santo, dos dons, que nós vamos se mover e agir como Jesus Cristo agia, e fazer milagres como ele fazia, e profetizar como ele profetizava. É através do poder dos dons. E em 1 Coríntios 12, a partir do verso 7, a gente tem aí uma lista de dons, de 9 dons. Tem outras listas de dons ministeriais, enfim, mas eu quero me ater à lista que fala dos dons que a gente está mais acostumado, desse mover do Espírito Santo, né? Dessa manifestação do Espírito Santo. E aí o seguinte, vai dizer assim, ó: a cada um de nós é concedido a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé, e a outro, o único Espírito concede dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito,
que concede o que deseja a cada um. Então, nós temos 9 características do caráter de Cristo e 9 dons. Você percebe que há um equilíbrio entre poder e caráter? Entre dons e características de caráter que eu preciso desenvolver na minha vida através da ação do Espírito Santo, que está fazendo isso comigo todos os dias, num processo contínuo. Porque existe esse equilíbrio natural, só que a gente desequilibra. Ou a gente quer ter o caráter e despreza o poder, ou a gente quer ter o poder e despreza o caráter. Só que o que é poder sem caráter? A gente tem, no Brasil, é fácil saber o que é poder sem caráter. É só olhar para muitos políticos. Poder sem caráter gera corrupção. Quando você tem muito poder, mas você não tem caráter para poder gerir aquele poder, você se corrompe. Sabe onde aconteceu isso? Com 2 apóstolos, discípulos de Jesus. Em Lucas 9:53 vai dizer assim: mas não o receberam porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Manifestação de poder. Os caras desprezaram Jesus e estavam passando na cidade e falaram: Jesus. Aí os 2 discípulos ficaram muito bravos, falaram: Senhor, quer que mande fogo do céu? A gente vai consumir esses caras tudo aqui, mano. Cara, aconteceu com Elias, a gente faz também. Pô, se Elias pôde, a gente está com o Filho do Homem aqui, né? O Filho do Homem vai acontecer. Poder sem caráter. Sabe o que Jesus vai dizer? Jesus vai dizer assim, ó: voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Cara, poder sem caráter. E a gente fica procurando. Cara, coisa que eu mais ouço é: eu queria profetizar na vida dos outros, assim, enxergar o futuro, entregar umas profecias, assim. Eu queria muito. Para quê? Para que você quer isso? Sabe por quê? Porque a gente criou uma classe de super crente. Tem crente. Aí tem super crente. Quem é o super crente? Super crente é aquele que profetiza, super crente é aquele que entrega profecia, super crente é aquele que rodopia. Super crente, eu quero ser o super crente. Para quê? Para glorificar quem? Porque a maioria desses caras, mano, eu não vejo glorificar o nome de Deus, não vejo. Não estou dizendo que não tem gente de Deus no nosso meio, mas tem muita gente usando disso para se autopromover. Não sei se eu deveria contar, mas eu vou contar. Não estou nem aí também. Hoje estamos voltando aqui, eu vou entregar tudo. Uma vez tinha uma irmã que entregava a profecia. Aqui, tinha uma irmã que entregava a profecia. E os irmãos iam na casa da irmã para receber profecia. Iam lá. E ela entregava as profecias lá para os irmãos. E aí, uma vez o nosso pastor, por uma situação que ela entregou uma profecia, e era um negócio meio estranho. Um negócio meio, né? Chamou ela para conversar. Eu não estou generalizando, pelo amor de Deus, estou contando um caso específico. E aí a irmã começou a chorar e falou: pastor, na verdade eu invento. Sabe por quê? Porque eles vêm e eu tenho que entregar, eu tenho que falar alguma coisa. O que eu estou querendo dizer para você? Para tomar cuidado. Deus nos deu a sua palavra. Você quer ouvir a voz de Deus? Abra esse livro aqui e comece a ler, cara. Você vai ouvir Deus falando. Aliás, eu gosto daquela frase que diz que a Bíblia é o único livro que você lê na presença do autor.
Sabia que um dos dons que nós lemos aqui é o de discernir? Discernir, cara. Saber se a palavra, se aquilo que está sendo dito para você é realmente de Deus, ou se é carnal, é do homem. Não estou generalizando. Eu mesmo já recebi profecias que eu falei, uau. Só Deus sabe disso. E você sabe quando é de Deus. Só que tem gente que trata isso como se fosse uma cartomante, sei lá, um leitor de búzios. Eu não sei o que eu faço, eu não sei se eu namoro com aquela pessoa. Aí eu vou procurar aquela irmã do coque lá. Te brinca com o negócio da irmã do coque, né? Cara, o véu se rasgou, cara. Você tem Deus para falar direto com Ele. Você está procurando um intermediário para quê? Enquanto você está fazendo isso, Deus está com saudade de ouvir a sua voz lá no secreto. Isso é demonstração que está faltando secreto na sua vida. Porque quando você para ouvir a voz de Deus, para falar com Deus, cara, você não quer ouvir a voz de mais ninguém. Porque a voz de Deus é melhor que a minha, é melhor de qualquer pessoa. Você quer ouvir direto dele, você quer sentir a voz dele dentro de você. E Deus está querendo que você vivencie isso. Mas a gente está parado, sabe aonde? A gente está parado lá no Velho Testamento, cara. Sabe o que dá a impressão? Eu acho que eu vou falar uma heresia aqui, você me perdoe. Mas eu acho que encadernaram a Bíblia errado. Devia ser primeiro o Novo Testamento, depois o Velho Testamento. Sabe por quê? Porque o cara começa a ler o Velho Testamento, aí ele se cansa e ele para. Nunca chega no Novo Testamento. Aí ele fica achando que a vida cristã, a vida de crente, é aquilo que o povo hebreu vivenciou no Antigo Testamento. E não chega em Jesus, não chega naquilo que Deus realmente quer que a gente vivencie nesse tempo. A gente fica, porque existiam os profetas, a gente fica achando que agora tem que ir atrás de profeta. Só que Jesus Cristo inaugurou o novo, cara. E Ele quer que a gente viva o novo. O novo, a gente não precisa de profeta. No novo, a gente fala com Deus diretamente, e Ele fala conosco. A gente ouve a voz dEle. Você consegue entender isso? E partindo aqui para o final, eu falei de poder sem caráter. E caráter sem poder, como é que é? Contrário. Quando existe caráter, eu desenvolvo o caráter, eu procuro que o fruto do Espírito Santo seja gerado na minha vida, mas eu não busco o poder de Deus na minha vida. O poder que Jesus manifestava. Sabe o que acontece? Quando eu tenho caráter, mas não tenho poder, o cristianismo vira uma filosofia. Ele não passa de uma filosofia, em que eu leio, eu aprendo, eu sei tudo de Bíblia, mas eu não consigo colocar em prática. Eu não vivencio aquilo que Deus quer que eu viva. Tem um cara que, eu não vou lembrar o nome dele completo, acho que é Leandro Carnal. É Leandro Carnal? É isso? Ele é filósofo. Ele entende muito de Bíblia, cara. Ele sabe muito de Bíblia. Talvez, provavelmente ele sabe mais de Bíblia do que eu. E ele é ateu. E ele sabe muito de Bíblia. Sabe por quê? Porque ele é um filósofo. E aí ele pegou esse livro e falou, eu vou estudar, vou saber tudo que a Bíblia diz. Só que o cara é ateu, mano. Você consegue entender isso? Por quê? Porque caráter sem poder vira filosofia. Sabe quem falou sobre isso? O apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 2 e 4. E aqui eu vou para encerrar. 1 Coríntios 2 e 4. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no
poder de Deus. Porque Deus não quer que a gente viva uma filosofia, que eu leio o livro, eu sei, cara, eu sei tudo de cor aqui, eu leio e eu sei de cor os versículos. Cara, Deus não quer que a gente saiba versículos de cor. Pode saber versículo de cor, não tem problema. Mas Deus quer que a gente seja versículos vivos, cara, vivendo aquilo que a Bíblia diz. Você já viu aquele irmão que tem um versículo para tudo? Qualquer problema que você tem, ele, pá, versículo. Aí você falta, pá, versículo. Não tem? Quem conhece? Eu conheço os irmãos. Tem versículo para tudo, cara. A pergunta não é quanto de Bíblia você já leu, ou quanto de Bíblia você sabe. A pergunta é o quanto de Bíblia você vive. O quanto de Bíblia você vive, cara. O quanto que Deus quer para nós, a gente está vivenciando. A gente está colocando em prática. Deus está fazendo um negócio no Brasil muito louco. Daqui a pouco Samuel vai nos trazer uma palavra. E ele viaja o Brasil todo. E ele é prova do que eu vou falar aqui. Deus está fazendo um negócio no Brasil que a gente não pode ficar de fora. E a gente está ficando de fora. Mas a gente não pode ficar de fora. Não dá para explicar isso agora, explicar tudo, mas dos discípulos de Jesus Cristo, não dá para explicar o porquê agora, porque tomaria um tempo. Mas, com exceção de Pedro, todos tinham de 19 anos para baixo. Ou seja, os mais velhos provavelmente tinham 19 anos, fora Pedro. Outro dia eu trago essa palavra e explico para vocês por quê. Por que eu estou dizendo isso? Porque toda vez que Jesus ele chama jovens, cara, como você, toda vez que ele convoca jovens, é porque ele está prestes a fazer uma revolução na terra. Você pensa que os discípulos eram 11 só. Olha o que esses 11 caras fizeram, meu irmão. Nós estamos aqui eu tive a oportunidade de ir lá para Israel. Está muito longe daqui. Mas nós estamos aqui no Brasil de madrugada falando de Jesus, falando de Deus, porque apenas 11 caras que eram, fora Pedro, jovens, adolescentes, acreditaram numa mensagem do Filho de Deus e colocaram em prática aquilo que eles ouviram. E Jesus está convocando uma geração, e o Samuel pode dizer um pouquinho mais depois, quando ele for trazer a palavra. Deus está levantando uma geração de jovens para fazer a diferença. A pergunta é, você vai ficar dentro ou você vai ficar fora? Você vai mergulhar ou você vai ficar assistindo? Mas eu tenho um negócio para dizer para você. Você não é plateia. Eu já disse isso na oração do começo. E eu quero reafirmar isso. Você não é plateia. Tem gente que acha que vem na igreja e é plateia. Eu sou plateia. Sabe por quê? Porque a gente criou isso. Porque o pastor está pregando e aí depois no final ele faz a selfie. E olha quanta gente que estava lá me ouvindo. Por quê? Porque você é plateia para ele. Você é plateia, você é número. Cara, você não é plateia. Você é a igreja de Cristo. E Cristo quer te usar onde você estiver, cara. Sabe, olha, eu tenho um sonho de viver isso. Eu quero minha geração vivendo. Eu quero dizer que nem o apóstolo Paulo disse, cara. Eu quero ser um sacrifício vivo. Você já parou para pensar o que é um sacrifício vivo? Você parou para pensar? Cara, o sacrifício que era levado para ser sacrificado, ele era amarrado e era levado. Sabe por quê? Porque nenhum animal morre sem tentar fugir, sem tentar se defender. A ovelha morre e muda. Mas se ela entender que vai ser morta, ela vai correr. Ela vai fugir. Cara, sabe o que é um sacrifício vivo? O apóstolo Paulo disse que nós devemos ser sacrifício vivo.
Sacrifício vivo é aquele que vai voluntariamente e se entrega para queimar a sua vida por Jesus Cristo. Eu quero saber se tem uma geração aqui que quer queimar a sua vida por Jesus Cristo. Porque a gente precisa parar de ser só crente de igreja, cara. Eu posso dizer por mim, eu passei quantos anos da minha vida, filho de pastor, mas eu tocava bateria lá, eu só ia para tocar bateria, cara. E como eu me lamento de não ter me despertado bem antes. Às vezes eu converso com amigos, e para mim o Mateus é uma referência. Eu falo sempre do Mateus, ele não sabe disso, vai saber agora. Porque ele é um jovem de 21 anos, cara. E, irmão, se eu com 21 anos fosse que nem o Mateus, cara. Se eu com 21 anos, se eu fosse que nem o Mateus, cara. Só que você pode ser, cara. Você pode vivenciar. Você não precisa esperar, cara. Você não precisa deixar para amanhã. Eu gosto do exemplo e do testemunho do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele estava estudando para direito, ele queria ser advogado. E aí ele chegou lá para um presbítero e o presbítero falou: ó, cara, você devia ir para um seminário, estudar, ser pastor. Aí o pastor Hernandes Dias Lopes, que na época não era pastor, disse assim: ah não, primeiro eu vou me formar, primeiro eu vou fazer tudo o que eu quero, que eu preciso, estabilizar minha vida, casar, e aí depois eu faço. E sabe o que esse presbítero disse para ele? E é isso que eu digo para você essa noite. Você quer entregar o resto, aquilo que sobrou para Deus? Ou você quer entregar a sua vida e tudo que você tem para queimar, e para entregar, e para fazer, e para ser, e para vivenciar aquilo que Ele quer na sua vida? E eu tenho um convite aqui para fazer nessa noite. Porque nós estamos inaugurando um novo tempo. Um novo tempo. Quem frequenta a vigília há mais tempo sabe quantas vezes nós ouvimos pastores aqui falando que essa geração aqui dos jovens AD ia fazer diferença. Quantas vezes eu não ouvi isso? Quantas vezes? Ah, eu vejo vocês numa praça. E passaram-se 7 anos e a gente não fez. Sabe por que a gente não fez? Porque não era tempo de fazer. Porque o tempo de fazer é agora. A pergunta é: você vai ficar como plateia? Ou você vai entrar, mergulhar e ser ator principal nisso que Deus está fazendo na terra, cara? Deus está levantando no Brasil, você não tem noção. Talvez você não tenha noção, talvez você tenha. Mas, cara, a gente que tem olhado um pouquinho fora da caixa, Deus está fazendo algo tremendo no Brasil. E nós não podemos ficar de fora. Nós temos que impactar uma geração, nós temos que impactar uma cidade, nós temos que sair para a rua, nós temos que ocupar os lugares, as faculdades, as escolas, as praças. Por que quem tem ideologias, outras ideologias pode? E eu não estou falando mal aqui, eles estão defendendo a verdade deles, o que eles acreditam. Nós não estamos defendendo a nossa verdade. Detalhe, a nossa verdade é a única verdade. Não existe outra verdade além da nossa. Porque conhecereis a verdade. A verdade, não uma verdade. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então, se você... Fique em pé no seu local. Eu não quero emocionar ninguém aqui, porque eu não quero que isso seja por emoção. Não quero. Eu não quero, sabe, congresso de missão, que o pastor faz convite, todo mundo quer ir para a África. Todo mundo vai lá na frente e quer ir para a África. Mas aí, passa uma semana, quantos vão? Quantos estão afim? Então eu não quero que seja emoção. Eu quero que seja consciente. Você que tem no seu coração, você que ouviu essa palavra,
e você quer ser mais, você sabe que dá para fazer mais, você sabe que dá para viver mais, você não está contente com o que você está vivendo dentro da igreja, você quer mais da presença, você quer fazer mais, você sabe que você pode fazer mais. Eu te convido a vir aqui na frente, para ser parte de uma geração que vai fazer a diferença aqui dentro de Sorocaba. Vai começar aqui, mas vai incendiar muitos lugares, porque você não sabe onde Deus vai te levar, a partir do momento que você se colocar como flecha na mão do arqueiro, porque o filho é como flecha na mão do arqueiro, e nós somos filhos de quem, meu irmão? Nós somos filhos de Deus, nós somos flechas nas mãos de Deus. Então você que quer queimar por Jesus, você que quer vivenciar uma vida realmente que queira mais daquilo que você está vivendo, vem aqui na frente. Louvor, pode louvar um hino. E você vem aqui na frente, para começar a viver. Você vai começar a ser capacitado por Deus. Você vai começar a ser treinado por Deus. Deus vai começar a te ferramentar, colocar ferramentas na sua mão, para que você possa fazer aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Vem aqui na frente. Cara, você não sabe o que Deus vai fazer. Cara, se você pudesse entender, enxergar aquilo que Deus vai fazer. 11 o que Deus fez. Aqui já tem mais que 11. Eu estou tentando imaginar o que Deus vai fazer. Aqui já tem talvez o dobro de 11. Imagine com 11 Ele incendiou o mundo. Imagina o que Ele vai fazer com... vem aqui na frente. Louvor, pode louvar a Deus. E não é emocionalismo não precisa emocionar não, porque eu não quero que você venha aqui na emoção. Eu quero que você venha aqui em verdade, porque você quer viver isso. Você está cansado de uma vida que você tem levado dentro da igreja, e você acha que só tocar na banda, só cantar na mocidade, ou nos jovens, como a gente diz, só frequentar a escola dominical, só frequentar culto de domingo, que é legal, é importante, você tem que fazer isso mesmo, mas só isso não está bastando para você. Você quer mais, você quer viver mais. Venha para frente, louvor canta. Enquanto eles vão cantar, você venha e nós vamos orar por você, e você vai ser capacitado por Deus. Só venha se você acreditar nisso, que Deus vai te ferramentar, vai te capacitar, vai te dar estratégia, vai te dar palavras na sua boca. O Espírito Santo vai começar você vai vivenciar uma coisa que você não imagina, cara. Você vai começar, você vai estar lá no terminal. Você não imagina o que Deus vai fazer. Você vai estar lá no terminal e Deus vai falar assim para você, vai lá e abraça aquela pessoa lá. E aí você vai falar, não conheço. Mas Deus vai falar, vai lá e abraça. E você não vai entender, e você vai lá, vai abraçar, porque você vai começar a vivenciar. Cara, se você deixar o Espírito Santo, você não imagina o que você vai vivenciar. E a gente tem que parar de achar que o cara faz, eu não posso fazer. Não, você pode fazer. Você não só pode, como você vai vivenciar isso. Louvor pode cantar.